Olá pessoal, muito boa noite a todos. Aqui é o biólogo Igor Maquieiro e você está no meu canal, o Ciência e Meio Ambiente. Obrigado pela presença, pela participação. Pois bem, isso que vocês estão vendo aqui ao lado, né, já está causando grande repercussão na área acadêmica. Olha, professores de ciências, biologia, os biólogos, realmente, gente, foi surpreendente, né? Surpreendente quando eu recebi essa informação. Eu fiquei assim, isso vai mudar, né? Já começa a mudar toda a história, ah, principalmente a parte da evolução, né? A evolução é biológica. Eu vou mostrar para vocês, tá? Vou mostrar para vocês o porquê, né? Foi incrível, incrível. Porquê dessa bactéria ser visível a olho nu, tá? Considerada a maior bactéria do mundo. Isso foi publicado agorinha, tá? Dia 23 de junho de 2022, no volume 376, edição 6.600 da Science, né? Da Science. O artigo tem que ter acesso, mas felizmente você tem acesso ao resumo, mas o pessoal lá da USP, o jornal USP, e já colocando aqui os devidos créditos, tá, das imagens, e de antemão, tá, seguindo aqui o profissionalismo, parabéns, tá, parabéns a todo o pessoal envolvido nessa pesquisa, tá, porque é o que eu digo, a biologia não tem como, né? Tem muita coisa a ser descoberta, tá? Muita coisa a ser investigada, tá? A ser aprofundada com estudos de ponta como esse, tá? Como esse. Mas como é que se chegou a isso, né, professor? Vamos ver nas imagens aqui. Vamos ver, vamos dar uma olhada aqui. Olha só, aí está, né, uns devidos créditos da science.org, e vejam só como isso é extremamente sério também, tá? Que muitos já começam a espalhar fake news, que coisa feia, né? Dizendo que essa bactéria vai transmitir doenças, tá? Doenças, cuidado, pelo amor de Deus. Para princípio de conversa, as células da maioria das espécies bacterianas têm cerca de 2 micrômetros de comprimento. São bem pequenininhas, tá? Para você que está do outro lado. E com alguns dos maiores espécimes atingindo 750 micrômetros. Então, o que eles usaram? Eles usaram fluorescência, eles usaram raio-x, usaram microscopia eletrônica, né, num conjunto de sequenciamento do genoma, e caracterizaram, eles conseguiram caracterizar a espécie Thiomargarita magnifica, tá? Uma bactéria que tem um comprimento celular médio superior a 9.000 micrômetros, visível olho nu. Caramba, professor, que coisa, hein? Sim, né? Essas células crescem em ordens de magnitude acima dos limites teóricos para o tamanho da célula bacteriana. Exibem algumas particularidades, né? A poliploidia sem precedentes, mais de 500 mil de cópias de um genoma muito grande, e passam por um ciclo de vida dimórfico, tem uma dimorfia aí, com segregação assimétrica de cromossomos em células filhas, características juntamente com a compartimentação do material genômico e ribossomos em organelas translacionalmente ativas ligadas por membranas bioenergéticas, indicando ganho de complexidade da linhagem Thiomargarita, e desafiam realmente conceitos tradicionais de células bacterianas. E esse desafio, essas características, vocês vão ver no próximo slide. Vamos começar aqui. Então, além do tamanho, né, que realmente chamou muita a atenção, né,
T magnífica, ela possui distribuídas em seu citoplasma estruturas internas que isolam o DNA da célula. Antes de mais nada, essa tradução, esse material aqui, está no jornal da USP, né? Porque ali na Science, perdão, você tem que ter acesso a esse material, tá? Para todos entenderem aí. Mas felizmente eles colocaram isso à disposição. Muito bacana, tá? Parabéns também ao pessoal lá. Então, olha só isso, né? Olhem isso. Possui distribuídas em seu citoplasma estruturas internas que isolam o DNA da célula, tensionando as atuais concepções do que é uma bactéria. Gente, isso vai mudar muita coisa. Tem muita coisa agora pela frente. Então, há mais de uma década, nas águas sulfurosas, tá? Olha outra característica bacana aí. Nos manguezais lá no Caribe, tá? Meus queridos companheiros aí, os biólogos, encontraram organismos desconhecidos no formato de pequenos filamentozinhos. Vocês estão vendo as imagens aí, tá? A imagem abaixo eu tentei melhorar. A direita é a mesma imagem, tanto a direita quanto abaixo do seu vídeo, mas eu tentei melhorar essa imagem que está aqui à esquerda do seu vídeo, tá? Somente 5 anos depois, eles identificaram. 5 anos, gente. Então o pessoal está debruçado mesmo, é o que eu estou falando aqui. Estavam diante de bactérias, vamos dizer, gigantes. Na verdade, era a maior espécie já descoberta. Com quase 1 centímetro, 50 vezes maior do que a média de outras bactérias. 50 vezes. O tamanho da tia Margarita magnífica, como foi batizada, vamos dizer assim, e uma, entre outras características notáveis descritas nesse artigo da Science. A principal delas é o genoma enorme, e que não está disperso na célula. Olha quanta coisa aí. Não está disperso na célula, como em outras bactérias, mas envolto por membranas, em membranas. Algo encontrado somente em células de organismos mais complexos. Deve estar do outro lado aí, né? Se tem algum biólogo assistindo, se ainda não soube disso. O pessoal aí que está nas salas de aula, no Brasil todo, né? Olha que informação. Então esse fato tem implicações potencialmente transformadoras para o nosso atual entendimento da evolução, correto? Já que essa separação nuclear foi essencial no desenvolvimento de seres muito simples até organismos pluricelulares, como os vegetais, como os animais, como nós mesmos. Então, em tempos de pandemia, é tão esclarecedor, né, que ela, como a imensa maioria das bactérias de vida livre conhecidas, não tem potencial para causar doenças aos seres humanos. Repito, não tem. Ah, professor, o senhor está afirmando isso? Não, o pessoal está debruçado nisso lá. Né? Pessoal de ponta. De ponta. Para fazer um estudo desse aí, gente, tem que estar muito debruçado. Tem que ser um pessoal realmente de peso. De peso. Abaixo do seu vídeo, vocês estão vendo aí a comparação de 0,1 micrômetros até cerca de 10 centímetros. Ela tem mais ou menos 9.000 micrômetros. 9.000 micrômetros o tamanho. Ah, professor, estou vendo ali a comparação até com a drosófilazinha. Olha lá. E se a gente comparar com a E. coli, com a Escherichia coli? Né? Uma bactéria bastante conhecida. Deve estar, puxa, professor, caramba, realmente promissor, hein? Sim. E vai ajudar a entender os intricados processos da vida, da evolução, vai aprimorar conhecimentos que podem ser aplicados aos micro-organismos que tanto nos preocupam. E não é só isso. Tem novas organelas aí.
Ah, professor, agora eu fiquei chocado. É? Ficou? Né? Imagina como é que eu não fiquei. Então, porque na bactéria típica, as células não possuem essa membrana. Vocês estão se recordando lá das aulas de ciências, biologia? Então, né, as células não possuem uma membrana nuclear que separe o DNA do resto do citoplasma da célula. Mas a amostra da T magnífica apresentou estruturas batizadas pelos pesquisadores. Estruturas. Como vocês estão vendo aí. Inclusive, até lá na USP, tá? O João Carlos Setúbal, do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP, que fez alguns comentários bem bacanas a respeito desse material, tá? E denominou essa estrutura, né, as pepinas, que contém não apenas o DNA, mas também os ribossomos. Caramba, professor, os ribossomos são responsáveis pela síntese proteica, pela síntese de proteínas. E lembrando que a diferença entre os procariontes, a classe de organismos que inclui as bactérias, e os eucariontes, que compõem a maior parte dos seres vivos na Terra, incluindo os humanos, é que as células eucariotas possuem um núcleo com uma membrana que separa o DNA do resto da célula. E essa nova bactéria apresenta o quê? Essas organelas, uma das quais contém DNA. Gente, isso é inédito. Subir o tom de voz mesmo, é surreal. Ah, professor, realmente agora eu concordo, não tem como. Isso mudou totalmente tudo que se conhecia, né, a respeito de bactérias. Gente, mudou sim. É o que eu digo, biologia é uma caixinha de surpresa. Na imagem que vocês estão vendo, é a área de mangue, nas chamadas Antilhas Francesas, onde foi encontrada a T magnífica, com os créditos da devida imagem. Aqui também, né? Pô, professor, que lugar assim é bonito. Só lembrando que isso daqui não são as bactérias, tá? Isso é o local, tá? Nos manguezais, tá? E muitos podem falar, né? Aqui no Rio de Janeiro tem, né? Não pode falar, foi em Guadalupe. Não, aqui quando fala Guadalupe, no Caribe francês, tá? Mas tem algumas particularidades a respeito do metabolismo e reprodução dessa espécie, tá? A microbiologista Oliver Gross, da Universidade das Antilhas, é uma das coautoras, uma das autoras, aliás, do artigo, e ela foi quem encontrou primeiro a T magnífica no mangue caribenho, onde desenvolve as pesquisas. E ela explicou o seguinte, né, que em geral os micróbios eles degradam a matéria orgânica, produzem altas concentrações de sulfetos, que são aqueles compostos de enxofre. Mesmo sendo tóxico para a grande parte dos animais, esse ambiente rico em sulfetos representa a fonte de energia de uma grande variedade de bactérias, que podem viver em simbiose, né? O que é simbiose? Um ajudando o outro ali, com invertebrados ou com bactérias de vida livre, formando biofilmes ou esteiras de bactérias compostas por longos filamentos. É o caso da T magnífica. Tá? No caso ali, eu citei o negócio da poliploidia, ou seja, ela vai possuir diversas cópias do seu genoma. Tá? Agora, a T magnífica possui a maior quantidade de cópias do genoma já visto. São cerca de 40 mil. É um número 10 vezes maior do que outras bactérias gigantes conhecidas. A Rosana Ferreira, professora da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, comentou esse
trabalho para o Jornal da USP, fez alguns comentários também muito pertinentes, muito assim, para elucidar justamente, né, esclarecer com mais dados, e foi muito bacana, porque ela explicou o seguinte, e de forma bem clara, que em geral as bactérias se dividem, igualmente quando se replicam. Então uma célula vai dar origem a duas células filhas iguais. Agora, os autores observaram formas celulares diversas da T. magnífica, verificando que em algumas havia formação de brotos na parte de cima do filamento da bactéria, que era liberado no ambiente. Então isso pode representar o quê? Pode vir a representar uma etapa de dispersão no desenvolvimento da bactéria. Então eles caracterizaram que ela possui um sistema de divisão assimétrico, onde somente uma parte do material genético da célula-mãe é passado para a célula-filha. Gente, é outro caractere, assim, extremamente também promissor. Assim, é uma coisa, várias coisas aqui são novas, várias, no âmbito, quando se trata, né, de informações de bactérias. Tá? Então, uma característica também muito interessante é que a superfície da T. magnífica é livre de micróbios. Então é comum que biofilmes nessas comunidades bacterianas se formem em qualquer superfície, inclusive em outras bactérias, desde que tenham um tamanho para comportá-los. Mas a T. magnífica é desprovida dessas bactérias chamadas epibióticas. Tá? Então, analisando o genoma dela, eles detectaram um número muito grande de genes relacionados à produção de moléculas antimicrobianas e propuseram que este seja o motivo de não terem encontrado micro-organismos associados à superfície de T. magnífica, mesmo tendo uma superfície grande de contato. Só que a nível de comparação, em 2003, foi descoberto os mimivírus, vírus gigantes, tá? Que podem sintetizar suas próprias proteínas e mostram indícios genéticos de que seus ancestrais talvez fossem capazes de se reproduzir sozinhos. E abalou as noções prévias de quais eram as características e limites definidos, né, ou definidores dos vírus. A aparição no cenário científico de uma bactéria cheia, lotada de características, de caracteres inéditos, também abalou, tá? Também abalou a comunidade científica, tá? E não estou falando só da área acadêmica em si, tá? Estou falando no geral, tá? Biólogos, o pessoal lá da microbiologia, os acadêmicos mesmo, professores da universidade, todos realmente já estão sabendo dessa notícia, né? Vão ter que se atualizar, né? Transpassar isso para seus alunos do ensino fundamental, do ensino médio, porque, inclusive, eu creio que isso futuramente vai ser questão de concursos, vestibulares e etc. Não tem como, porque, vamos dizer assim, foi atualizado. Toda essa parte de bactérias foi atualizado com essas características inéditas, tá? Que supera o tamanho limite previsto, tá? Por ter implicações igualmente vultosas, tá? Mais que novas organelas e múltiplas cópias de genomas, ela também carrega em seu citoplasma o potencial de atualizar as concepções dos biólogos sobre bactérias e abre um leque gigantesco para encontrar outras gigantes, vamos dizer assim, que podem estar por aí há milhares de anos e bem abaixo dos nossos olhos. Gostou do conteúdo? Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Você está no Ciência e Meio Ambiente. Conteúdo de qualidade, com veracidade, seguindo a verdadeira metodologia científica, a séria, vocês só encontram aqui, nesse canal e no meu outro,
o alerta do tempo, tá? O link também já está na descrição. Também segue na descrição, para quem tiver curiosidade, o link do artigo e o link lá do jornalzinho da USP, tá? Forte abraço, fique na paz, tamo junto, fui.